Você já viu essa plaquetinha aqui colada na unidade de injeção de máquinas injetoras? Ok. Para que serve essa plaquetinha e que informações a gente pode extrair dela? Para saber, fica comigo até o final do vídeo. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. E no vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que de vez em quando aparece aqui, né, por alguns operadores de máquinas, algumas pessoas que começam a trabalhar com algumas máquinas injetoras e se deparam com essa plaquetinha aqui, ó, colada na unidade de injeção e acabam ficando na dúvida o que é essa plaquetinha, que informações ela traz e para que essas informações são úteis. Tá? Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse assunto, fica comigo até o final do vídeo que a gente vai bater um papo bem interessante. Lembrando de você já se inscrever aqui no canal, deixar sua curtida e o seu comentário aqui embaixo, complementando a nossa discussão, a sua experiência com máquinas injetoras e com essas informações que a gente vai falar. Com isso, a gente deixa o vídeo mais relevante e ele vai ser entregue para uma quantidade muito maior de pessoas. E já aproveita então, pega o link do vídeo e compartilha em todos os seus grupos de discussão, nas redes sociais, para todo mundo que pode se interessar pelo tema de plásticos, tá certo? Me segue em todas as redes sociais, sempre com o nome de Ricardo Cusiol, e você vai ter muito mais conteúdo em todas essas redes também. Conhece também todos os meus cursos online, os links estão na descrição do vídeo, e a partir de agora você pode continuar apoiando o canal e fazer com que a gente crie cada vez conteúdos mais relevantes, mais aprofundados, mantendo a frequência e às vezes até conseguindo fazer vídeos mais frequentemente através da minha campanha no Apoia-se, tá? Então, para você poder contribuir com qualquer valor, vai ter uma série de benefícios aí para os apoiadores, tá? Confere no link que está na descrição do vídeo ou então que está aparecendo no cardzinho aqui em cima como você pode fazer, quais são os benefícios, quais são os valores que você pode contribuir. A partir de R$1 você já consegue contribuir com o nosso canal e manter todo esse trabalho acontecendo. Tá certo? Então eu conto com a sua ajuda para você poder receber em troca ainda mais informação e muitos benefícios sobre conhecimento na área de plástico. Fechado? Bom, vamos entrar no nosso assunto e eu vou mostrar para você um exemplo de uma dessas plaquinhas que fica colada ali na unidade de injeção da máquina e que traz algumas informações que podem ser úteis, principalmente em máquinas um pouco mais antigas. Nas máquinas mais modernas não é tão comum a gente encontrar essa plaquetinha, mas em máquinas mais antigas ela pode ser muito útil para trazer algumas informações que nos ajudam a controlar o processo de injeção. Então, vamos dar uma olhadinha. O que significam essas informações? Vamos lá, vamos começar a desvendar então as informações que traz nessa plaquetinha, que tipo de informação a gente consegue, por que elas são úteis e como é que a gente utiliza. Tá? Então, de novo, como eu já falei, não é toda máquina que vai trazer essa plaquetinha. Tá? O mais comum é que a gente encontre em máquinas um pouco mais antigas, que não tem sistemas de controle mais modernos, digitalizados, porque essas máquinas mais modernas a gente consegue todas as informações que estão aqui diretamente no controlador da máquina, numa página de monitoramento, nas páginas de ajustes de parâmetros, a gente consegue essas informações. Mas máquinas mais antigas, a gente não vai ter acesso direto a todas essas informações e a gente consegue então calcular essas informações que eu vou mostrar para você a partir desses dados que estão aqui. Tá? E pode acontecer também de algumas máquinas muito antigas, essa plaquetinha já ter se perdido. Tá? E mais, mesmo nas máquinas que tenham essa plaquetinha, ela pode ter diferentes formatos, diferentes características e normalmente, apesar dela estar sempre grudada ali na unidade de injeção, ela pode estar em posições ligeiramente diferentes. Mas normalmente você vai encontrar ali, próxima da unidade de injeção, normalmente junto dessa régua aqui, que nesse caso faz parte da plaquetinha e que traz a primeira informação que a gente vai discutir. Essa régua é a régua de posicionamento da rosca de plastificação. Tá? Com ela, a gente consegue saber a todo momento em que posição a rosca está do curso de movimentação dessa rosca. Tá?
Então a gente consegue ter aqui um zero e qual que é o curso máximo de movimentação da rosca, né? Então, qual que é o curso máximo de dosagem? Porque também em máquinas mais antigas, o comum é que você ajuste o curso de dosagem. Quantos milímetros ou quantos centímetros a rosca vai recuar para dosar a quantidade de material que a gente precisa para injetar no nosso molde. Tá? Máquinas mais modernas você já determina o volume de dosagem especificamente, mas em máquinas mais antigas é comum você ter a definição do parâmetro de dosagem em função do curso, né? Quantos centímetros ou quantos milímetros a rosca vai recuar. Tá? Então aqui a gente consegue ter essa informação do curso máximo de dosagem e consegue ter a informação de onde a rosca está a cada momento através dessa bolinha aqui. Nesse caso é um LEDzinho, né? Uma luzinha que se movimenta junto com a rosca. Pode ser só um indicador, um ponteirinho, né? Um triângulozinho vermelho, mas você vai ter a indicação a todo momento. E vai saber se a rosca está se movimentando ou está parada, né? Então, por exemplo, durante a fase de injeção em que a rosca avança, né, esse ponteirinho aqui ele deveria se mover à frente durante a fase de injeção. E se ele está parado durante a fase de injeção, alguma coisa está acontecendo, tem algum problema com a máquina, né? Então você consegue saber, ele está se movendo, ele deveria estar se movendo, ele está parado, ele deveria estar parado, e com isso você consegue monitorar o estado da rosca, tá? E aí você vai, então, determinar um curso de dosagem para a sua máquina. Você vai dizer, olha, eu quero que a máquina dose até 15 centímetros ou 150 milímetros. Né? Então o que vai acontecer é que durante a fase de dosagem, esse ponteirinho aqui ele vai recuando junto com a rosca e quando atingir 15 centímetros ele vai parar. Então ele vai ficar paradinho aqui embaixo dos 15 centímetros e com isso você consegue uma boa informação. A máquina está respeitando o curso de dosagem que eu programei. Tá? Então essa é a primeira informação que pode ser útil, que você pode usar essa plaquetinha aqui para monitorar esse parâmetro. Da mesma forma, durante a injeção, como eu falei, esse ponteirinho vai se mover para frente, até chegar no fim da injeção, que é o ponto de comutação ali, onde você determinou que vai acabar a fase de injeção, né? A fase de movimentação da rosca. Depois entra o recalque, onde vai ter uma movimentação mínima ou quase nada de movimentação. E o que vai sobrar, a hora que acabar o ciclo, a hora que ele chegar no final aqui, vai sobrar o que a gente chama de colchão. Então você consegue monitorar aqui quantos milímetros ou quantos centímetros sobrou de colchão no seu processo. Aqui você consegue monitorar de forma visual. De novo, máquinas mais modernas você consegue muito preciso ali no painel da máquina. Mas máquinas mais antigas é por aqui que você pode, um dos lugares onde você pode monitorar quanto de colchão está sobrando no seu processo. Tá? Então, essa é a primeira parte aqui, né, a régua, onde você consegue monitorar esses parâmetros. Ok? Muito bem. Então, de forma bem simples, bem rápida aqui, esses são alguns dos parâmetros que você consegue nessa primeira parte. Logo abaixo, a gente tem um gráfico. Tá? E esse gráfico aqui é o segundo que a gente vai falar, que traz algumas informações interessantes também. Então, na régua, a gente tem o curso máximo de dosagem. Tá? Mas, ok, esse é curso, né? Quantos milímetros ou quantos centímetros a rosca recuou para dosar material? Ou ela pode dosar até 33 centímetros. Quanto isso representa em capacidade de injeção, em volume de injeção? É exatamente isso que esse primeiro gráfico traz para a gente. Tá? Note só, cada máquina pode ter diferentes tamanhos de unidade de injeção, cada modelo de máquina. Tá? Então o fabricante ele já coloca algumas informações genéricas aqui que trazem informações para diferentes diâmetros de rosca possíveis para aquele modelo de máquina. Então aqui a gente tem 4 curvas, né? Uma verde, uma amarela, uma rosa e uma azul, para diferentes diâmetros de rosca que podem ser montados nessa máquina. Então aqui você vê o diâmetro da rosca, né? E os diferentes diâmetros que podem existir para esse modelo. E esse modelo, essa máquina em particular, tem um tiquezinho aqui no 90 milímetros. Então, isso significa que essa máquina tem uma rosca de 90 milímetros. Outra informação que você consegue a partir dessa plaquetinha aqui. E, junto dessa informação do diâmetro, a gente tem aqui
o volume máximo que essa máquina consegue dosar, porque esse gráfico ele traz informação de volume de injeção em centímetros cúbicos em função do curso de injeção em centímetros. Tá? Isso significa que para uma máquina de 90 milímetros de diâmetro, tá? E se a gente dosar o curso total de 33 centímetros, a gente vai ter um volume de dosagem de 2.098 centímetros cúbicos. Então a gente tira desse gráfico aqui a primeira informação, que é a capacidade total de injeção dessa máquina, se ela dosar a capacidade completa que ela tem disponível. Tá certo? Bom, muito bem. Então a gente já tem algumas informações que a gente tirou daqui. Agora, digamos então que eu dose a máquina nos 150 milímetros aqui, ou 15 centímetros. Qual que é o volume de injeção que eu realmente estou utilizando? E para isso, eu posso vir aqui no gráfico e pegar no curso de injeção o valor de 15 centímetros, eu subo até a curva que representa o diâmetro da rosca que de fato está montada na minha máquina e ando para a esquerda aqui até o eixo do volume de injeção. E a gente vai ver que se eu dosar 15 centímetros nessa máquina, eu vou estar com um volume de injeção de aproximadamente 1.000 centímetros cúbicos dosados. Tá? Vai ser sempre uma aproximação, porque a gente tem a precisão aqui do gráfico, mas já dá uma indicação muito interessante para você. Né? Você consegue ter o volume total disponível e o volume real que você está usando naquele momento para essa condição de dosagem que você determinou aqui. Tá? E essas informações são úteis para você saber o quanto de capacidade da máquina você está utilizando, né? Se a máquina está muito grande, muito pequena para o produto que você está injetando, e ela é bastante interessante para te ajudar a calcular tempo de residência, né? A gente já tem vídeo aqui no canal falando sobre tempo de residência, e você pode usar essas informações para calcular o tempo de residência, que é um parâmetro importante para alguns processos aí, tá certo? Então, nesse primeiro gráfico, você tem essas informações de volume de injeção. De novo, máquinas modernas, você no painel da máquina ali tem essa informação. Né? Você entra na página de dosagem ali, ela já te diz qual que é o volume, você já programa muitas vezes a dosagem pelo volume de injeção e não pelo curso, mas para máquinas um pouco mais antigas, é assim que a gente pode ter um parâmetro rapidamente, saber o que está acontecendo. Certo? Bom. E, finalmente, a gente tem este segundo gráfico aqui na plaquetinha. Tá? Esse é um gráfico de pressão de injeção por pressão hidráulica. O que acontece é que, de novo, máquinas modernas, o próprio controlador da máquina já faz todas as contas ali em função da pressão hidráulica que está ocorrendo no sistema, ele consegue te dizer qual que é a pressão de injeção. Né? Então, durante a fase de injeção, em que a rosca está avançando à frente, é gerada uma pressão na ponta da rosca, que vai ser uma consequência da pressão hidráulica que está movimentando a rosca à frente, tá? E da taxa de intensificação dessa máquina, né? O quanto que ocorre esse fator de multiplicação. A gente já tem vídeo falando de taxa de intensificação aqui no canal também. Tá? Se for uma máquina elétrica, no painel ali da máquina, em função também de todos os monitoramentos da máquina, ela já vai te indicar qual que é a pressão de injeção na ponta da rosca ali. Nas máquinas antigas a gente não vai ter essa informação. A gente vai ter normalmente a informação da pressão hidráulica. Né? Tem um manômetro ali que ou ele fica mostrando a pressão a todo momento, ou quando você quer saber qual que é a pressão hidráulica em um determinado momento do ciclo, você tem que apertar um botão e ler o manômetro ali. Tá? E aí para saber a pressão de injeção, quando a rosca estiver avançando à frente, você mantém aquele botão pressionado e vai ver qual que é a leitura de pressão de injeção. Tá? Mas você está lendo ali pressão hidráulica. E aí precisa fazer uma conversão de pressão hidráulica para pressão de injeção. E é exatamente isso que esse gráfico mostra. Tá? De novo, a gente tem aqui as diferentes possibilidades de diâmetro de rosca. Para uma rosca de 90 milímetros, a gente vai ter, então, dependendo da leitura de pressão hidráulica que eu encontrar na minha fase de injeção, digamos que seja 100 bar, eu vou pegar aqui 100 bar, vou subir até a curva referente ao diâmetro de rosca que eu estou usando e vou andar para o lado aqui e eu tenho então qual que é a pressão de injeção
de fato que está na ponta da rosca dessa máquina, tá? E aí com isso eu consigo determinar a pressão de injeção. Isso vai ser útil, a gente já viu aí como é que a gente determina a pressão, por que a pressão de injeção é interessante, né? Saber exatamente a pressão de injeção, principalmente na moldagem científica, para transferência de processo, para a gente poder fazer aí ajustes de pressão de recalque, de injeção e tal, de preenchimento da peça, né? Então aqui, nesse segundo gráfico, você consegue, em função da pressão hidráulica, determinar qual que é a pressão de injeção que realmente está acontecendo. Tá certo? Então, essa plaquinha ela é muito útil em máquinas um pouco mais antigas, onde todas essas informações de pressão, de posição, de volumes, de posição da rosca em determinados momentos não estejam disponíveis no painel digital da máquina. Tá certo? Então, agora, quando você estiver na frente de uma máquina um pouquinho mais antiga e precisar de alguma dessas informações, pode buscar por essa plaquetinha. É lógico que você sempre pode recorrer ao manual da máquina, mas para essas informações mais rápidas aqui, se a plaquetinha estiver colada ali na máquina, é muito mais rápido e você consegue ter essas informações bem fáceis ali para já fazer o seu monitoramento e anotar os parâmetros de processo e acompanhamento ali do seu processo de injeção, do seu ciclo de injeção. Tá certo? Eu espero que essas informações tenham te ajudado bastante, que esse vídeo tenha esclarecido as suas dúvidas e trazido alguns insights aí para você. Então, eu fico muito curioso para saber como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia, que problemas ele ajudou a resolver, que projetos ele ajudou a desenrolar. Deixe o seu comentário, a sua história aqui embaixo nos comentários ou me manda um depoimento de como esse vídeo te ajudou no seu dia a dia. Fala também sobre outros assuntos que sejam do seu interesse para preparar vídeos como esses que te ajudem no seu dia a dia e, principalmente, lembra de apoiar o canal ali na campanha do Apoia-se, o link está na descrição do vídeo, para a gente continuar trazendo conteúdo como esse para você e para todos os profissionais e por todo mundo que se interessa pelo mundo dos plásticos. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até lá.